Boa tarde, pessoal. Gente, nós vamos estudar hoje mais uma prática de leitura. O texto 4 fala de carta pessoal. Comunicar-se por meio de cartas com pessoas que estão distantes é um hábito cada vez mais em desuso, em decorrência do avanço e da facilidade de acesso das tecnologias digitais de comunicação. Então, na minha época, quando eu era criança, as pessoas elas usavam muito a carta para falar com seus familiares, para ter notícias de seus familiares que viajavam em trabalho, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas por que esse pessoal eles usavam a carta? Porque não existia ainda uma tecnologia avançada, né? Por exemplo, hoje nós temos as redes sociais, que tem, por exemplo, nós temos o WhatsApp, que é o mais comum, nós temos o YouTube, nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Então, são várias redes sociais. E além dessas redes sociais, nós temos, em primeiro lugar, o telefone celular, né? Que é uma das tecnologias que nós nos comunicamos rapidamente com um parente que está distante. Nós comunicamos falando por meio de ligação, por meio de mensagens, também usando uma dessas redes sociais, como eu citei agora. Então, hoje é muito fácil se comunicar com uma pessoa que está distante, uma pessoa da família, um amigo, né? Mas na minha época era muito difícil. Por exemplo, as pessoas, além de ter aquela dificuldade de enviar carta e esperar que a carta demorasse 15 dias para receber a resposta, existia também a questão do analfabetismo, né? Tinha muitas pessoas que não sabiam escrever uma carta. Então, eles iam à procura de alguém que fosse mais letrado um pouco e aí pedia que essas pessoas escrevessem essa carta. E aí eles mandavam a carta para algum parente. Quando eles recebiam a resposta, eles iam atrás de alguém para ler a carta para eles. Por quê? Porque nós sabemos que na época dos nossos pais, pouca gente era letrado, pouca gente sabia ler. Então, mais era pessoas analfabetas. Então, era muito difícil, né? Hoje não, hoje nós temos a facilidade do estudo, né, da escola, temos a facilidade dos meios de comunicação, e dessas redes sociais que eu citei. Então tá tudo muito mais fácil. É por isso que hoje vocês estão vendo que a carta ela está em desuso. A carta ela está em desuso. Talvez tenha muitos de vocês que até nem conheçam uma carta, né? Mas a carta ela é também um tipo de gênero textual. Quando vocês estiverem estudando os gêneros textuais, vocês vão ver que a carta faz parte de um gênero textual e que a carta ela era muito usada na minha época quando eu era criança, porque não existia a tecnologia que existe hoje. E aí nós vamos ver bem aqui, né? Eu vou ler novamente, né, para a gente continuar o assunto. Comunicar-se por meio de cartas com pessoas que estão distantes é um hábito cada vez mais em desuso, em decorrência do avanço e da facilidade de acesso das tecnologias digitais de comunicação. Você ou alguém da família costuma ou costumavam se comunicar com outras pessoas por carta? Caso já tenham se comunicado dessa forma, com a experiência, conte a experiência para os colegas e o professor. Então, gente, aqui é uma resposta pessoal, vocês vão responder pessoalmente. Para vocês responderem, vocês têm que conversar com as pessoas mais velhas, entendeu? Com as pessoas adultas, para poder elas ajudarem a vocês nessa resposta. Porque aqui diz que vocês têm que comentar com os colegas e com o professor. Nesse caso, vocês vão fazer esse comentário escrito comigo, né? Para mim. O 2 diz assim: leia a saudação da carta que está na página seguinte e responda que assuntos você imagina que serão retratados nela. Apresente suas hipóteses aos colegas. Então, vocês vão apresentar apenas as hipóteses. Então, essa carta, ela vai estar bem aqui. Depois, vocês vão ler essa carta, bem aqui nessa página seguinte. Vocês vão ter acesso a ela, aí no aplicativo.
E aí tem essa outra questão que diz assim: o texto a seguir revela as ações de uma menina que busca resolver o problema de um amigo, comunicando-se com seu avô por meio de uma carta pessoal. Então, o texto a seguir que ele fala é a própria carta. É como eu falei para vocês agora há pouco, que a carta, ela é também um tipo de texto, ela é um tipo de gênero textual. Então, agora aqui, no que nós vamos fazer? Nós vamos ler esta carta, certo? E continuando aí, nós vamos ler a carta. Aqui tem assim: São Paulo, 23 de maio de 2002. Quando o vovô Antônio, aqui em São Paulo, está frio. Desculpa. Querido vovô Antônio, aqui em São Paulo está frio. Todo mundo estava falando que o inverno não ia chegar, mas eu tinha certeza que ia. Sim, que ia sim. É como você diz, tudo tem a hora certa para acontecer. Como as estações do ano que nunca chegam antes nem depois. E como está o tempo na fazenda? Se Ribeirão Preto não fosse tão quente, a sua fazenda seria perfeita. Eu estou bem e feliz, porque logo vou voltar para casa. Acho que a semana que vem já saio, já vai dar para ver a Biesol lá no parque do Ibipuera. Que você acha o lugar mais agradável de São Paulo? Vou com um amigo. Como vai você, vovô? E a vovó Branca? Vai bem? Ela tem feito muita comida deliciosa. Inventou alguma nova? Estou com fome. Vocês estão comendo café com pão quente? Estou com muita saudade de vocês dois, do burro, João e de todos os meus amigos. Não posso perguntar de todos os meus amigos, bom, de todos os animais, porque tenho um assunto muito importante para tratar com você, vovô. É segredo que vou contar, por isso esse assunto exige aquele código secreto. Você me envia? Você me entende, não é, vovô? É o seguinte, esse amigo que vai comigo na Bunal, não está tudo certo. Vou pedir para mamãe comprar um ingresso para ele também. Na Bienal, né? Que a Bienal é onde tem vários livros de toda forma, de toda espécie. Sempre a gente vê a Bienal na televisão, na hora do Jornal Nacional, eles mostram a Bienal, né? O nome é Bienal. É a Bienal de livros. São muitos livros de toda espécie, livros para quem gosta de ler, literatura, todo tipo de livro. Né? O nome é Bienal, é porque aqui a letra da carta é uma letra meio complicada. Aí ele diz aqui, né, que a mãe dela vai comprar o ingresso para ele também e o Deusinho. Ninguém conhece ele ainda. Eu conheci aí ele faz reticência. Deixa pra... Então, essa carta, depois vocês vão ler ela aí também, porque vocês vão ter acesso a ela, tá certo? E aí, bem aqui quando ele diz, ele pede, né, que o texto a seguir revela as ações de uma menina que busca resolver o problema de um amigo.
comunicando-se com seu avô por meio de uma carta pessoal. Leiam. Aí ele pede para vocês lerem a carta. E aí depois, com o continuar da atividade, a gente vai ver o que é que vai ser feito depois dessa carta lida. Mas por enquanto, a atividade vai ficar só até a leitura da carta. E boa sorte, boa aula. Leiam a carta com bem atenção para entenderem e responder as questõezinhas que eu comentei.